sua palavra. Queridos, abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus, que segundo escreveu o evangelista São João, capítulo de número 14, e o versículo de número 1. O Evangelho de Jesus escrito por João, capítulo 14, verso de número 1 diz assim: Não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus, crerdes também em mim. Não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus e crerdes também em mim. Eu quero falar aqui acerca das 3 promessas de consolo deixada por Jesus. As 3 promessas de consolo deixada por Jesus. A primeira promessa de consolo deixada por Jesus é a promessa de um outro Consolador. No versículo de número 16, Jesus diz: E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja convosco para sempre. Esse outro Consolador é um outro da mesma espécie, é um outro da mesma natureza, é um outro que foi chamado para estar do nosso lado, é um outro da mesma essência, um companheiro, um amigo. Esse Consolador é a dádiva deixada por Jesus. É o presente deixado por Jesus para todos aqueles que lhe servem. A verdade, o Espírito Santo vinha uma vez ou outra no antigo pacto, na antiga aliança, para encher um sacerdote, encher um profeta, encher um rei da sua graça e de sua glória. Mas nessa dispensação chamada graça, o Espírito Santo veio para habitar em nós e nos usar para fazer a vontade do Senhor Jesus. O Espírito Santo habita em nós porque é dádiva, é presente de Jesus para os salvos. E o Espírito Santo está dando continuidade através de nós à obra iniciada pelo Senhor Jesus. Então o Espírito Santo é o maior presente, é a maior dádiva que o Senhor nos deu, que o Senhor nos concedeu. Então o Espírito Santo está habitando em você, você que serve a Jesus, você que é salvo em Jesus, você tem um Consolador, você tem um companheiro, você tem um amigo que está do seu lado para te consolar, te levantar, te aconselhar, te orientar, te guiar, te levantar, te fortalecer. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 8, versículo 14, diz que ele é o guia, ele é o condutor. E ele diz que todos que são filhos de Deus, aqueles que têm a natureza de Deus implantada nele, estes são guiados pelo Espírito Santo. Então, essa é a primeira promessa de consolo deixada por Jesus. Jesus nos prometeu um outro Consolador, com a mesma natureza, da mesma espécie, da mesma essência, mas com uma outra personalidade diferente. Embora nosso Deus é um, mas o nosso Deus é um ser tripessoal. Um único Deus, uma única essência, uma única natureza, mas com 3 personalidades diferentes. Porque o nosso Deus é um só, mas esse único Deus existe em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Então o Espírito Santo é um presente, é uma dádiva de Deus para o salvo. A segunda promessa deixada por Jesus para nós, que é a segunda promessa de consolo, Jesus promete estar conosco sempre. No Evangelho de Jesus escrito por Mateus, capítulo de número 28 e versículo de número 20, Jesus, quando está sendo assunto ao céu, ele vai dizer: Eis que estarei convosco sempre, eis que estarei convosco todos os dias até a consumação do século. E não tem promessa mais edificante, e não tem promessa mais consoladora. Não existe promessa mais gloriosa do que termos a presença de Jesus em nós através do teu Espírito. Não tem promessa mais gloriosa do que termos Jesus conosco. Jesus disse: Eis que estarei convosco todos os dias. Então você que serve a Jesus, você que anda com Jesus, você que foi salvo pela graça do Senhor Jesus, Jesus está com você. Jesus vive através de você.
Jesus está com você nesta luta, nessa peleja, nessa batalha, e Ele está com você para te ajudar a vencer. Ele está com você para te fortalecer, Ele está com você. Não tem coisa melhor do que ter a presença gloriosa, marcante de Jesus. Sentir o calor humano de Jesus conosco. Eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Então você que está do outro lado, você que está em casa, você que está no trabalho, você que está aí assistindo esse vídeo, eu quero dizer que você tem a promessa de consolo de que Jesus está com você. Aleluia! Oh glória! Então se Jesus está conosco, Ele lança fora o medo que nos atrapalha, o medo que nos cega a visão da promessa, o medo que nos paralisa, o medo que nos enfraquece, o medo que nos aborrece, o medo que nos desanima. Jesus está dizendo para você: eu estou com você, e eu estou com você para te fortalecer, para te animar, te encher de alegria, porque a presença de Jesus nos enche de entusiasmo. Jesus é a razão da nossa alegria, da nossa motivação. Aleluia, não tem coisa melhor. Jesus disse: não se turbe o vosso coração, crerdes em Deus e crerdes em mim. Não endureça, não entristeça, aleluia, o seu coração. Então você que está com o coração endurecido, você que está com o coração triste, você que está com o coração amargurado, você que está com o coração meio pesaroso, eu quero dizer que Jesus vai fortalecer a sua alma, te dar força, te dar ânimo, porque Jesus é a fonte da nossa motivação, é a fonte da nossa alegria, é a razão, é a lógica. Jesus é a lógica. João vai dizer no capítulo 1, verso 1, que no princípio ele era o Verbo. Aleluia! No princípio ele era o verbo, e o verbo aqui quer dizer a razão, a lógica. No princípio ele era o logos, o logo quer dizer a lógica, ele é a lógica, ele é a razão, ele é a única essência da nossa existência. Jesus é a lógica porque nós estamos aqui, Jesus é a razão porque nós estamos de pé, Jesus é a fonte da vida. João vai dizer que ele é a luz que ilumina todos os homens que vêm a essa terra. Aleluia! Então você que está me ouvindo aí, Jesus é a razão para você permanecer vivo. Jesus é a lógica pela qual você está vivendo. Talvez você nem conhece Jesus, talvez você nunca ouviu falar de Jesus, porque tem pessoas do outro lado do mundo que está me assistindo que nunca ouviu falar de Jesus, mas Jesus é a lógica da vida, Jesus é a razão da vida, Jesus é a fonte da vida, Ele é o verbo, Ele é o logos divino. Ele é a fonte de toda existência e nada existe se não for através de Jesus, porque João no versículo 3 do capítulo 1, ele vai dizer que ele foi quem criou todas as coisas e nada existe a não ser por intermédio dele. Paulo vai dizer aos Colossenses no capítulo 1, versículo 15, que ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito de toda a criação. Nele foi criado todas as coisas, seja trono, seja as coisas invisíveis ou visíveis, tudo foi criado para ele, porque para ele e por ele são todas as coisas. Aleluia. Então Jesus é a razão. Então ele nos deixou a promessa de que está conosco. Então ele está comigo aqui, ele está com você aí, ele está conosco. Mas ele também nos deixou uma terceira promessa de consolo. Ele prometeu retornar. Não tem coisa melhor do que ter essa promessa, ter essa esperança. Oh, glória! Jesus disse aqui: na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim eu vos teria dito, vou lhes preparar um lugar e depois virei outra vez e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Veja que Jesus disse que na casa do pai há muitas moradas. E Jesus disse: e eu vou lhes preparar um lugar, ou seja, um lugar diferente e especial, porque na casa do Pai há muitas moradas, mas Jesus iria preparar um lugar diferente e especial, um lugar só de Jesus, e os levarei para mim mesmo, para que aonde eu esteja, vós estejais também. Então nós aguardamos essa esperança a cumprir, nós aguardamos essa promessa, nós estamos confiantes que a qualquer momento Jesus irá retornar para nos levar para Ele, porque somos propriedades exclusiva e peculiar de Jesus. Você que está me assistindo agora e serve a Jesus, pertence a Jesus, você é propriedade exclusiva de Jesus. Você é algo importante para Jesus. Você é algo peculiar de Jesus. Você é
algo valioso para Jesus, se existe algo nessa terra que interessa a Jesus, é você. Você que ele comprou na cruz, você que ele pagou um preço de sangue, você que ele o resgatou das trevas e o trouxe para a sua maravilhosa e gloriosa luz. Você que é interessante para Jesus, você que é importante, você é o sal da terra, você é o sabor, você é o tempero, você é o equilíbrio desse planeta, você é a luz do mundo, você é algo que se destaca, você é algo precioso para Jesus. Então ele vai voltar, vai retornar a essa terra para levar você para ele. Aleluia. Nós temos a promessa de consolo do seu retorno. Aleluia! Oh, glória! E ele está ansioso. Jesus está ansioso para vir retornar, para vir buscar esse povo salvo que ele comprou com teu sangue. Apocalipse 22, versículo 12 vai dizer: eis que cedo venho, eis que eu tenho pressa. Jesus está dizendo assim: eis que cedo venho, e o meu galardão, meu presente, a minha recompensa, a minha dádiva, a coroa está comigo para dar a cada um segundo as suas obras. Olha que coisa maravilhosa. Paulo sabia disso. Paulo sabia disso e por isso ele deixa claro em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versículo 19, ele deixa bem claro lá: se nós esperarmos Cristo somente nessa vida, somos mais miseráveis de todos os homens. Aí no versículo de número 52, ele vai dizer assim, que num abrir e piscar de olhos todos seremos transformados. Oh, glória! Em 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16, ele diz: e o mesmo Senhor descerá do céu com voz de arcanjo, com alarido e com trombeta de Deus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós que estamos vivos seremos transformados e arrebatados juntamente com eles para o encontro do Senhor nos ares. Então nós temos a promessa de retorno, Jesus está voltando. O escritor aos Hebreus vai dizer no capítulo 10, versículo 38, ele vai dizer que um poucochinho de tempo que há de vir virá e não tardará. Você que está cochilando, você que está dormindo, você que está desacordado, Jesus está despertando você. Eu estou retornando, eu estou voltando, e isso está na sua palavra. Eu não preciso ter uma visão aqui, Jesus me mostrou que ele está voltando, não, porque está escrito aqui. Eu não preciso acreditar que um anjo vai vir aqui e vai falar isso para mim, não, está na sua palavra infalível, inerrante, imutável. Jesus está voltando, queridos irmãos. Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo de número 13, versículo 11, ele diz que é hora de despertarmos do sono, porque a salvação de Deus está mais perto de nós do que quando nós aceitamos a fé. Ei, Jesus está às portas, querido irmão, querida irmã. Jesus está voltando. A qualquer momento acontecerá o raptares, o arrebatamento. Jesus vai nos arrancar com vida. Jesus vai arrancar sua igreja com violência, sem pedir permissão para prefeito, sem pedir permissão para governo, sem pedir permissão para deputado, sem pedir permissão para presidente, porque a igreja pertence a Jesus, é só dele. E o raptares, o arrebatamento, é arrancar com violência, é arrancar com rapidez. É isso que vai acontecer. Ele nos deixou a promessa de consolo, de que ele voltaria, e ele está para voltar, e nós precisamos acordar do sono. Tem gente que está dormindo, tem gente que está na sonolência espiritual, brincando de ser crente, brincando de ir à igreja, brincando de pregar o evangelho, brincando de profetizar, brincando. Ei, não temos tempo para brincar, é tempo de nós se levantar, como diz o nordestino, é tempo de você acordar, meu filho. Acorda, desperta, tá? Porque a embriaguez com esse mundo de pecado tem causado sonolência na igreja. Lembra da parábola das 10 virgens, no capítulo 25 de Mateus? 10 virgens, 10 estavam vestidas, 10 estavam bem trajadas, 10 tinha lamparinas, 10 tinha azeites na lamparina, 10 estavam com as suas lamparinas acesas, mas as 10 dormiram, e as 10 também acordaram. Mas existia alguém que estava com ela, e aparece no versículo 6 do capítulo 25 de Mateus. Esse não dorme, esse não fatiga, esse não cansa. Esse era o amigo do noivo, uma representatividade do Espírito Santo. E quando ele percebe que o noivo estava retornando, ele vai dizer: acordai-vos, aí vem o noivo, saí-lhes ao seu encontro.
Então esse amigo do noivo, que era o Espírito Santo, vai acordar a noiva nesses últimos dias, que está sendo embriagada pelo mundanismo, que está numa sonolência espiritual, que está dormindo, que está embriagada. Mas a diferença das 5 prudentes para as 5 loucas é que as 5 prudentes tinham azeite reserva, tinha um azeite a mais. Isso trata da experiência, da vida de santidade, da comunhão, da intimidade que a igreja tem que ter com Jesus. E aqueles que têm intimidade, aqueles que têm comunhão, aqueles que estão perto, aquele que está próximo, aquele que vive uma vida de santidade, de consagração a Jesus, sabe que o noivo está vindo e está vigilante, e está acordado, e está esperando a volta de Jesus. Aqui estão as 3 promessas de consolo deixadas por Jesus. A primeira promessa de consolo, ele nos promete um outro consolador. A segunda promessa de consolo, ele promete estar conosco todos os dias. E a terceira promessa de consolo, Jesus promete retornar. Então são essas 3 promessas de consolo deixadas por Jesus para a sua igreja. Deus abençoe você que serve a Jesus, você que ainda não serve a Jesus, mas está conhecendo Jesus através dessa palavra. Eu quero dizer que Jesus é a única opção para os dias de hoje. Jesus é a única alternativa, Jesus é a única saída, Jesus é a única razão, Jesus é a única lógica, Jesus é tudo em todo, Jesus é tudo. Então se você quer tudo, aceite Jesus. Se você quer tudo, receba Jesus. Você quer servir a Jesus, que é a razão da alegria, que é a fonte da felicidade, ele é a prosperidade espiritual, emocional que todos nós precisamos ter. Jesus é tudo, tá? Um abraço para todos vocês, que Deus abençoe em nome de Jesus.